Olá, uma pesquisa da Univale mapeou os pontos turísticos e de lazer dos idosos. O resultado foi um livro. Aqui no estúdio eu converso com a Edna Melo de Lis, que é mestre em turismo e hotelaria e também doutoranda em turismo e hotelaria, que participou da pesquisa. Obrigado pela sua presença, Edna. Como é que foi essa ideia, né, de estudar o idoso dentro desse raio-x aí mesmo do turismo e do lazer, por exemplo? Obrigada a você pelo convite e aos telespectadores da TV Univale que estão conosco, nos vendo neste momento. O trabalho que nós realizamos junto ao público da terceira idade, ele começou já há algum tempo. Nós começamos a fazer pesquisas já nos idos de 2006, analisando a análise de estrutura da cidade de Balneário Camboriú para receber o turista da terceira idade. Depois disso, nós começamos em 2007, eu já estava realizando minha pesquisa de mestrado, tinha entrado no mestrado de turismo e hotelaria da universidade, e nós fizemos uma pesquisa de perfil dos idosos em 2007, fomos a campo fazendo uma análise do turista da terceira idade de grupos de convivência. Ali nós estudamos 70% da população de terceira idade de grupos de convivência da cidade de Balneário Camboriú. Passado essa análise que nós precisávamos, tínhamos que sair da empiria e não podíamos fazer juízo de valor, nós traçamos o perfil com relação à percepção de consumo para veículos de comunicação. Nós estudamos TV, jornal, internet, rádio, revistas, e ali nós vimos que realmente havia uma concentração de consumo alta. Nós estudamos, então, a influência no turismo e no lazer e comportamento de consumo de forma geral. Em 2008, nós fomos a campo fazer uma pesquisa chamada Focus Group, que era até então a primeira pesquisa Focus no nosso programa de mestrado lá da Univale, do campus de Balneário Camboriú. Aí nós fizemos durante 5 sessões, nós analisamos a percepção deles por gênero, separamos eles por classes sociais e fizemos uma análise de percepção analisadas por uma psicóloga e com a mediação da doutora Doris Vandenhushman, que é a orientadora desse projeto, que é doutora na área da comunicação e uma das maiores referências do turismo na atualidade no Brasil e no mundo. Então nós fizemos essa análise. Desta análise, nós mapeamos e vimos que realmente as nossas questões de pesquisa, os objetivos gerais específicos eram respondidos na questão do idoso ativo, que até então nós tínhamos uma visão e uma percepção de que o idoso era somente aquele grupo que estava nas filas de área social, que estava na fila do NPS. Aí nós descobrimos que não, que nós já tínhamos, isso descobrimos através de pesquisa científica, porque eu, enquanto pesquisadora, já tinha participado da Política Nacional do Idoso, fazia parte da Associação Nacional de Gerontologia, mas era a minha visão. Nós precisávamos, para que a academia nos balizasse, que tivesse uma percepção de análise de pesquisa. Então, desse trabalho resultou, quando eu estava fazendo uma disciplina sobre epistemologia do turismo com a doutora Doris, no programa de doutorado, nós começamos ali com os doutorandos uma análise de todo aquele material coletado, o que resultou depois na vinda dos avaliadores da Unicamp e da USP, para que nós não tivéssemos uma obra local, que fosse um estudo de caso dos idosos moradores de Balneário Camboriú, nem tão pouco da instituição, porque aí seria uma obra somente da Univale. Então, com a vinda dos avaliadores e pesquisadores da Unicamp e da USP, nós tivemos uma obra nacional e de referência que hoje nós temos 30 mil exemplares sendo vendidos, publicados pela editora Manoli, sendo vendidos também em Portugal e Moçambique. Como é que é esse resultado? Assim, o que se chegou a esse resultado que chegou ao resultado desse livro, né? Turismo e lazer para a pessoa idosa? Existe aí um nicho de mercado bastante grande, até comercial, por exemplo? Com certeza. E o que mais nos impressiona, principalmente quando nós trabalhamos na percepção, na pesquisa Focus, nós trabalhamos metodologia quantitativa e qualitativa. Na Focus nós identificamos que o idoso gosta de viajar durante a semana. Ele não gosta de viajar no fim de semana. Fim de semana ele dedica aos filhos. Alta estação também o idoso não gosta de viajar. Então, nós tínhamos aí um dado relevante para o turismo, porque qual é o grupo que durante a semana, em baixa estação, tem disponibilidade? As crianças, os adolescentes e os jovens estão estudando. Os adultos estão nas suas lides comerciais, no seu trabalho. Quem poderia? Isso nos causou muita impressão de saber que esses idosos estariam nesse trabalho, atuantes na questão de viagem. O que é interessante, porque
Nós temos buscado durante muito tempo, enquanto profissionais da área do turismo, motivar o turismo de eventos, o que é muito interessante para os destinos turísticos, ter espaços de eventos. Porém, o turista de evento, ele trabalha, ele vem na cadeia do turismo, ele distribui na área da hotelaria e da gastronomia. Ele não há tempo para que o executivo gaste no destino, a menos que ele venha com acompanhante e que ele consiga juntar um fim de semana para isso, porque ele vem para trabalhar, ele não vem para o lazer. E aí nós vimos, no caso dos idosos, a distribuição na cadeia do turismo muito mais ampla. Esses idosos gastam nos restaurantes, eles gastam nas lojas, eles compram souvenirs tanto para os filhos, para os netos, como para a pessoa que trabalha na sua casa. Então nós enxergamos uma cadeia de distribuição maior e há uma necessidade de políticas públicas atuantes no país, tanto para a geração de emprego e renda para a mão de obra que trabalha com turismo, como também para a própria motivação do idoso, que ao estar envolvidos em atividades de turismo e lazer, ele minimiza a questão de saúde, questões psicológicas. Então, toda a estrutura do Estado ganha com isso. Tá vendo aí, por essa pesquisa, dá para perceber também uma inversão de valores, né? Porque o idoso era rotulado assim, com a avó que ficava em casa com os netos para os pais viajarem, né? O avô também, né, em casa, na ociosidade. Então está havendo essa inversão de valores, né? Com certeza, você sabe que ao conversar com esses idosos, nenhum deles imaginou planejar a vida para 70 anos. 70 anos no século passado era muito tempo. No século passado as pessoas viviam 30 anos. Era essa média de vida. À medida que foi descoberto moléculas que minimizaram as doenças e deu cura às doenças, o avanço da medicina, da medicina, nós começamos aí a ver as pessoas envelhecendo e sem saber o que fazer. No século passado o idoso estava na cadeira de balanço e na nossa cabeça ainda tem muito disso. Tem essa referência do idoso, do vovô e da vovó que estão dentro de casa. Existe sim grupos que mantêm-se dentro de casa, pessoas que estão com um processo de depressão muito acelerado, estão no processo de ostracismo, porque há um processo, segundo nós temos um pesquisador da Universidade de Passo Fundo chamado Bott, que fala da teoria do desligamento. Na teoria do desligamento, o idoso quer muito se aposentar, e quando ele se aposenta, nos 2 primeiros anos, se ele não achar um hobby para realizar, ele acaba entrando no ostracismo, acaba desenvolvendo uma depressão profunda e muitas vezes vem a óbito. A professora Kátia Ploner aí do Univida, ela fala da lua de mel da aposentadoria, Exato. Né? São os primeiros 4 meses, 5 meses, né? E depois, E depois não tem como continuar, aí ele quer voltar ao mercado de trabalho, já não dá mais, porque o mercado de trabalho é cruel, né? Com certeza. A professora Kátia Ploner escreveu o primeiro artigo desse livro, lá trabalhou Educação por uma Praxe Solidária, e nós tivemos aí a colaboração de professores, de pesquisadores da instituição, que foi para nós fenomenal. Agora, o idoso é um grande mercado, aí, um nicho de mercado, né? Mas o outro lado está preparado, por exemplo, assim, o comércio, os shoppings, como é que é essa adaptação para o idoso, por exemplo? Você sabe que, na realidade, há 2 grupos distintos. Aqueles que imaginam, eu vou fazer um hotel para a terceira idade, uma agência para a terceira idade, ou eu vou captar o idoso e sem saber exatamente o que esse idoso gosta. Primeira coisa que eu, inclusive, me impactou quando eu descobri, durante a graduação eu fiz projeto de agência para a terceira idade, hotéis, tudo aquilo que você podia imaginar, campanha de conscientização. Quando nós fizemos a nossa pesquisa, e olha que tinha anos de estrada, quando nós fizemos a nossa pesquisa de percepção na pesquisa Focus, nós identificamos ali que o idoso não gosta, nós estávamos trabalhando com estereótipo, estigma, o idoso não quer um hotel para a terceira idade. Não quer o rótulo, né? Não, ele não quer, isso é rótulo, como você mesmo diz sabiamente, esse rótulo ele não quer. Ele quer sim estruturas adequadas. Então essas estruturas adequadas no hotel são quais seriam? Seriam rampas de acesso, seriam corrimões, apoio no banheiro. E estas rampas de acesso, esses corrimões e o próprio apoio no banheiro, para o banho, eles são bons para todos os grupos. É muito. Quantos não tiveram acidentes dentro do box do banheiro por conta do shampoo, do sabonete que acaba escorregando e se machucando? Então, todas essas estruturas de apoio, de rampas, de acessibilidade, elas são importantes para o idoso, para todos os demais grupos, para quem está com mobilidade reduzida momentaneamente, para o deficiente. No Brasil, nós trabalhamos esses grupos separados.
Atualmente nós estamos trabalhando política pública junto com o governo de Portugal, e lá no governo de Portugal você trabalha com mobilidade, com um programa de acessibilidade e mobilidade para todos os grupos, e é o que certamente o Brasil vai caminhar para essas questões já. Uhum. E como que estão, Balneário Camboriú é uma referência para o Brasil, por exemplo? Com certeza. Balneário Camboriú, por ser uma cidade... Nós temos uma condição de clima e relevo fantásticas na cidade de Balneário Camboriú. Nós temos residentes idosos em Balneário Camboriú vindo de todas as regiões do país. Temos chilenos, argentinos, paraguaios, uruguaios. Na nossa pesquisa nós estudamos esse pessoal aqui do Mercosul, mas estudamos também russos moradores em Balneário Camboriú. Estudamos uma japonesa, um casal de italianos residentes na cidade. A cidade como segunda residência, por essa questão de clima e por ser uma cidade compacta, ela é muito interessante para que esse público venha escolher Balneário Camboriú para morar. E aí Balneário Camboriú, que é conhecida como uma cidade de receptivo turístico, passa a ser emissivo também. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Edna aí, que é mestre em turismo e hotelaria, que fez parte dessa pesquisa aí de turismo e lazer para idosos, que resultou aí num livro que já ultrapassou as fronteiras aí do Brasil, já está em Moçambique e também em Portugal. Um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a Edna Mello de Lis, que é mestre em turismo e hotelaria e também doutorando em turismo e hotelaria, sobre a pesquisa realizada em Balneário Camboriú, do curso de doutorado em turismo e hotelaria, sobre o espaço de turismo e lazer para a terceira idade, que resultou neste livro aqui. Edna, eu queria falar com você a respeito um pouquinho do conteúdo do livro, né? A gente está numa campanha eleitoral, tem vereadores, prefeitos, prometendo aí melhoria da qualidade de vida, inclusive com foco na terceira idade também. Esse livro aqui, ele pode servir de consulta para essas pessoas que almejam aí estar no legislativo, então na administração pública, por exemplo? Com certeza, nós temos aí um trabalho maravilhoso, todos os pesquisadores envolvidos nessa produção são referências na sua área. Como eu disse, nós começamos essa produção com a professora Kátia Ploner, falando de educação para uma praxis solidária. Depois nós temos aí o trabalho da professora Marlene Novaes, que trabalha sobre tendências turísticas. Temos o professor Ângelo Cristófoli, que trabalha com turismo religioso. É uma visão interessante de destinos de turismo religioso. Políticas públicas, que é uma análise feita pelo Evandro da Costa, e Estatuto do Idoso, com a doutora Marisa e doutor Eduardo, de Balneário Camboriú, que fizeram esse artigo de políticas públicas e Estatuto do Idoso. Nós temos aí planejamento urbano, que as cidades precisam planejar acessibilidade. Esse artigo é escrito pelo professor Rudes Carantudazzi, que é arquiteto, a professora Fernanda de Magalhães Trindade, Rodrigo Akira Minohara, e por mim, que fiz uma análise de estrutura da cidade. Eu e a doutora Doris escrevemos como fazer pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas para a terceira idade. A professora Diva Rossini trabalhou com a questão de acessibilidade e hospitalidade. Nós tivemos aí coisas muito interessantes. Temos a professora Marlene Uibes Novaes trabalhando com as tendências. Enfim, nós temos muitas coisas focadas. Os profissionais da USP trabalhando uma outra questão, análise de instituições de ensino, a Unicamp também trabalhando isso. O professor Paulo dos Santos Pires trabalhou o turismo no meio ambiente. A professora Anete Alberton e a professora Cláudia trabalharam o comportamento de consumo. A professora Sônia Keller, que é da área da economia, trabalhou economia para o idoso. Então temos muitas coisas aí, trabalho fantástico nós temos. É difícil, né, para mim, sou suspeita em falar a respeito disso, mas nós temos profissionais fantásticos fazendo análise nesse sentido. É toda uma equipe aí de pesquisadores que pensam na temática, né, da terceira idade, né? Você falou que na realidade a ideia começou aqui na Univale, né? Mas ganhou abrangência nacional com trabalhos de pesquisadores da Unicamp e da USP. Nacionalmente, por exemplo, como é que está o Brasil para o público idoso? O Brasil está preparado? Existem várias campanhas, vários projetos, né? Com certeza. Nós temos o primeiro projeto pioneiro, que é o do SESC. Começou na década de 60,
quando os idosos se aposentavam, saíam das suas repartições ligadas ao comércio e, passado alguns meses, né, a chamada lua de mel que a professora Kátia Ploner faz referência, eles voltavam para as repartições para conversar com os amigos e atrapalhava um pouco o encaminhamento do trabalho, a produção do dia a dia. Então o SESC começou com um programa de viagens. Que até é muito, é bom, né? É o melhor até hoje, dele. né? É o melhor. Né? É o melhor, é a melhor política, não é uma política pública, é uma política privada, é a política mais bem estruturada do país. Que abrange até a classe média. Todas as classes. Todas as classes, né? Exatamente. Aí nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma política pública federal, uma legislação federal, que fala em relação à distribuição de recursos para os municípios. Aí vem as questões de postos de saúde, a questão de área social, que é forte, e os municípios e as suas cidades, as suas capitais e as suas secretarias de Estado, em algumas questões, quando o governante, quando o poder público tem a visão focada nesse público, aí sim começa a desenvolver mais atividades. Seja atividade de bingo, seja atividade de cafés, de bailes, de concursos de rainha para terceira idade, sejam das mais diversas formas, sejam através de artesanato e, claro, em época de eleição, então, é muito interessante, né? Pensa-se, puxa, um público elevado no sentido de número, né? Hoje nós estamos, dependendo de algumas cidades, no caso de Balneário Camboriú é 20%. Esse público decide eleição, sim. Decide pleito eleição. Influencia o voto. Né, influencia o voto, é cabo eleitoral, ele sai na rua, ele questiona, ele influencia a família. Só que é muito interessante que esse público perceba também, né? Muitas vezes são manipulados pelos seus agentes públicos. Nós estamos agora, no próximo projeto, vamos trabalhar em relação a políticas públicas. Nós vamos trabalhar políticas públicas Brasil-Portugal. Um comparativo do que acontece em política pública em Portugal com o que acontece no Brasil. Nós encaminhamos um projeto para a CAPES e possivelmente estaremos estudando 2013, 14 e 15. Mas independente disso, nós vamos estar trabalhando, já estamos trabalhando com profissionais da Faculdade de Lisboa e da Faculdade do Aveiro. Publicamos em maio desse ano um artigo da Faculdade do Aveiro falando sobre o turismo para a terceira idade e estamos agrupando-nos com um pessoal dos Estados Unidos, né? 2 pesquisadores, o professor Peter Taylor, que é um rabino, que é doutor na área de segurança, e um outro pesquisador dos Estados Unidos que trabalha a área da saúde, para que a gente tenha uma análise maior nesse sentido. Antes de passar para essa publicação, eu só tenho uma curiosidade, né? Assim, você falou do SESC, né? Que abrange todas as camadas sociais, né? É um programa que vem dando certo há muito tempo. A gente vê aí em colônias de férias os idosos. Mas existe espaço de turismo e lazer para as pessoas de baixa renda também? Como é que está? Como é que vocês analisaram isso na pesquisa? Olha, você sabe que essa é a coisa mais gostosa para mim, pesquisadora e apaixonada pela temática da pessoa idosa, é o chamado turismo social. Turismo social acontece nesses grupos de convivência. Se você observar os estatutos deles, o estatuto diz que toda a renda que esse grupo tiver com os bingos, com as mensalidades que eles pagam, é para viagens. E estes grupos menos favorecidos fazem viagens regionais. Eles vão, dependendo do eixo, de 50 a 100 quilômetros do destino onde eles estão. Isso não é só uma realidade nossa, é uma realidade nacional. Muitas dessas vezes subsidiados pelos seus governantes. Então o idoso tem o dinheiro para o almoço, para fazer os passeios, e a prefeitura dá o dinheiro para o ônibus, ou muitas vezes até os candidatos, né? Enfim, candidatos a prefeito, vereadores e deputados ajudam, subsidiam, as instituições ajudam nessas viagens e acabam movimentando com certeza. E aí nós vemos uma grande dificuldade na política pública nacional nesse sentido, que ela tem enxergado as classes mais favorecidas e não tem enxergado o turismo social, que é o grande foco e a maior volume de receita do turismo para a terceira idade está nas classes menos favorecidas. Ok, agora tem essa publicação aqui, como a gente já falou que vocês já ultrapassaram, né, as fronteiras com a pesquisa. O que é essa publicação aqui? Como é que está? Essa pesquisa foi parar no exterior, por exemplo? Exatamente.
Nós publicamos em maio na Faculdade do Aveiro, esse trabalho é Turismo, Revista e Desenvolvimento, que é uma publicação feita na Europa, em Portugal, e vários pesquisadores da Univale, não só nós, fizeram publicações lá. Porém, desta nossa publicação na Faculdade do Aveiro, nós estamos trabalhando com a professora Érica Amorim, que é mestre nessa área lá em Portugal, e junto com o professor Jorge Ubelino e o professor Carlos Costa, num trabalho mais amplo de estudar políticas públicas de acessibilidade para idosos e deficientes do Brasil e Portugal. Ok, muito bacana, queria agradecer Legal, a sua presença aqui e dizer assim que é bacana exatamente porque preserva a saúde do idoso também essa questão de ter espaços adequados, né, adaptados para ele, políticas públicas, né, programas aí de atenção nessa questão do turismo e lazer, especificamente para a terceira idade, né? Exatamente, eu quero agradecer a você, mas também gostaria de agradecer a todos os pesquisadores envolvidos, aos idosos, à direção dessa universidade. Semana passada nós estivemos recebendo em Balneário Camboriú uma moção de congratulações pelas nossas produções, nas quais esteve o professor Mário César Santos, que é o reitor da universidade, a professora Amândia, o professor Sequinel, o professor Carlos, a doutora Doris Ruschmann veio de São Paulo para receber essa moção honrosa. Então essa instituição, essa casa que nos recebe enquanto pesquisadores, a ela o nosso muito obrigado. E é uma grande colaboração da ciência, né, para o cotidiano mesmo das pessoas e desse público aí, né, que precisa tirar esse rótulo aí mesmo de só estar na fila do INSS, né, tirar esse rótulo, mostrar que eles têm poder, capacidade, né, de fomentar aí uma indústria tão grande que é a de turismo e lazer também, né? Exatamente. Ok, muito obrigado aí pelas suas informações. Obrigada a você e aos teus telespectadores. Obrigado. O painel Univale volta amanhã. Até lá.